Galera, a gente tem muito que conversar sobre esse novo trailer de Star Wars. O que significa cada uma das cenas clássicas que a gente viu no trailer? Por que diabos o C-3PO tá com aquele olho vermelho? E o que significa aquele sabre de luz novo da Rey? Vem comigo que a gente vai analisar o novo trailer de Star Wars cena por cena, numa análise completona. Vamos lá! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Os trailers de Star Wars são épicos, né? Até os teasers são épicos. Os posters são épicos, mas os novos trailers têm um diferencial. J.J. Abrams. O cara, na boa, ele é mestre em gerar hype e deixar até os fãs cheios de dúvida. Tanto quanto o Nerd é mestre em novos inscritos. Então não esquece, galera. Se inscreve nesse canal pra gente levantar o hype. Também de Star Wars. Vamos levantar uma galera bacana pra assistir Star Wars. Pra gente começar a conversar junto aqui. Obrigado de coração. Vamos lá. Peraí, estou. Só ver se... Como é que tá minha cara aqui? Eu acabei de comer. Não quero pagar mico. Tá bom. Eu vou falar tanto do que as cenas do trailer significam em relação aos filmes clássicos, quanto o que podem significar pro filme e franquia Star Wars como um todo, ok? Afinal, a Disney tem muitos planos, né? E a série do Mandaloriano tá pra estrear. Então a gente não pode esquecer disso. Sem mais delongas, bora à análise completando do trailer Star Wars Episódio 9, A Ascensão de Skywalker. O pôr do sol duplo. Quando a gente vê dois sóis se pondo, a gente sabe que algo épico tá acontecendo. Uma das cenas mais icônicas de Star Wars é o Luke olhando os dois sóis, né? Numa nova esperança, naquele filme. O ponto de partida da jornada dele. Ponto de partida e final. A última cena do Luke é ele olhando dois sóis se pôr. O episódio 9 promete encerrar a saga dos Skywalkers e o trailer já começa com os dois sóis, que também representam a dualidade, né? O sol branco representando os Jedi e o sol vermelho representando os Sith e o lado sombrio. Luke! Nada mais justo que o primeiro personagem no trailer ser o primeiro herói da saga. Como eu disse, o Luke olhando os sóis se pondo representa muita coisa para Star Wars. E o Mark Hamill tá confirmado nesse filme, provavelmente como fantasma da força. Obi-Wan Kenobi foi o primeiro mestre do Luke. Estilo Merlin com Rei Arthur, na verdade? A nova trilogia não deu foco no Obi-Wan, mas isso pode mudar com a série do Ian McGregor. O próximo filme pode homenagear o mestre do Luke e também levantar o hype pra série. Millennium Falcon. A nave mais irada é a Millennium Falcon. É verdade. Ela trabalhou duro na trilogia clássica e na nova, e até aparece, né, um easter egg aí durante as prequels. Apesar do fiasco do filme do Han Solo, a gente viu as origens da nave em 2018. Então, assim, talvez esse seja o final da história da nave em 2019. Ou será que não? Leia! A princesa Leia é diplomata, estrategista. Chegou o Luke Skywalker e o Han Solo enquanto estava lá sendo resgatada e matou o Jabba com as próprias mãos. Caracas. O episódio 9 vai ter a última participação da Carrie Fisher e a Disney disse que ela vai ter um fim honroso, ou seja, muitas lágrimas no cinema. Prepara o lencinho, hein? Han! A gente não pode esquecer que o Han Solo tirou primeiro. A apresentação dele foi lendária e é assim que a gente vê ele nesse trailer. Agora, o principal vilão agora é o filho dele. Então é provável que o Han seja homenageado nesse filme. C-3PO e R2-D2. Esses são os personagens que mais sofreram. São os únicos que apareceram em todos os filmes. Não lutam e vivem passando perrengue. Os dois estão sempre no perrengue. Há quem diga que a saga foi contada pela perspectiva deles, inclusive. Millennium Falcon e X-Wings fugindo da Death Star. O clímax do primeiro filme foi a explosão da Death Star. O trailer mostrou os heróis fugindo, né, mas não a Death Star explodindo. A gente viu as ruínas dela no outro trailer. Então pode ser que mostrar ela no seu último momento possa significar alguma coisa. Será que ainda tem alguma coisa viva dentro da Death Star? Ou será que alguma coisa assombra a Death Star? Primeira vitória. As cenas do primeiro filme terminam com o Luke e a Leia se abraçando e o Luke, o Han e o Chewie sendo condecorados no final, marcando a primeira vitória dos heróis na saga. E não me surpreenderia que o último filme termine com uma referência ao final do primeiro filme. AT-AT. O AT-AT é tipo o tanque de guerra de Star Wars. É o veículo terrestre mais pesado, né? Mais poderoso e mais clássico. Quando o Império chega, né, com o AT-AT, pô, os rebeldes suam frio. E eu tô torcendo para que o episódio 9 traga mais uma cena épica com esses trombolhões gigantes aí. Darth Vader. Vader é o vilão mais épico de Star Wars, é fato. Mas ele só assumiu essa posição no segundo filme. O chefão da primeira Death Star foi o Tarkin. Por isso o trailer só mostrou o Vader durante as cenas do segundo filme, quando ele assumiu o papel de principal vilão mesmo. Boba Fett! O Boba Fett é irado, mas ele foi ignorado nos episódios 7 e 8. Não sei se vão homenagear ele ou se ele vai retornar no episódio 9, mas como a gente vai ter a série do Mandaloriano, as chances são altas dele ser mencionado agora. A derrota dos rebeldes. O beijo do Han e Leia. O tio berrando. O Luke derrotado.
e o Darth Vader chamando ele pro lado sombrio. Tanto quanto o episódio 4 terminou com uma grande vitória, o episódio 5 terminou com uma derrota tensa. Isso mostra como o lado sombrio é sempre uma ameaça, e o episódio 9 tá prometendo mostrar o lado sombrio no auge dele. Yoda! Era difícil levar o Yoda a sério no começo, né? Quando ele revela que é um dos maiores mestres Jedi de todos os tempos, essa imagem muda e o trailer mostra ele levitando a nave do Luke. Yoda teve uma participação épica no episódio 8, então assim, talvez ele seja homenageado no 9 também. Luke, Vader e Palpatine. Uma das melhores cenas de Star Wars e desse trailer é quando o Luke cruza os sabres contra o Vader na frente do Imperador. Essa foi a batalha mais tensa de todas. E como se não bastasse, o Palpatine tá confirmado no episódio 9. Imagina Rey e Kylo Ren cruzando os sabres na frente dele de novo no episódio 9. Seria algo épico, nível Avengers Assemble no Ultimato. Lando! O Lando é um dos melhores personagens. Ele vai voltar no episódio 9 e o trailer mostrou ele não como um vigarista, né, um traidor, e sim como um herói lutando ao lado dos rebeldes, arriscando a vida para derrotar o Império e comemorando. Bom, se a Millennium Falcon voltar para as mãos dele, eu imagino que ele vai encerrar a saga comemorando muito mesmo. Luke Jedi. A última cena dos clássicos é o Luke como um mestre Jedi. O Mark Hamill disse que Star Wars é sobre os Skywalker, e até agora o Luke é o maior herói Skywalker. E não por acaso é nesse momento do trailer que a narração começa dizendo: "We've passed on all we know." O episódio 9 vai ter a batalha final justamente entre os dois maiores pupilos dele, Rey e Kylo Ren. Todo o legado do Luke vai ser posto em xeque. Darth Maul! Com certeza o Darth Maul é irado, pra caramba, mas teve uma participação mínima, né? Eu acho que o último filme não vai fazer uma homenagem a ele, ao Darth Maul, até porque ele é mais lembrado pelo sabre de luz duplo do que pela história dele. Bom, sobre o sabre duplo, eu vou voltar nisso já já. Tá bom. Obi-Wan Kenobi. Já que o Ian McGregor vai estrear a série do Obi-Wan, a gente tem boas chances dele dar as caras nesse filme. Talvez o filme faça uma homenagem às origens de Star Wars, não só focando nos clássicos, mas relembrando as origens do próprio Obi-Wan durante o episódio 1. Afinal, ele foi o mestre do Anakin e do Luke. Qui-Gon Jinn. O Qui-Gon foi fundamental, né? Guiou Obi-Wan e acreditou que o Anakin traria o equilíbrio na força. Uma das hipóteses do episódio 9 é que a força finalmente alcance o equilíbrio, que levaria a gente de volta ao discurso do Qui-Gon. Eu acho que seria vacilo o Qui-Gon não ser mencionado nesse filme, mas o que eu quero mesmo é a participação do Liam Neeson. Nossa, isso seria muito épico. Anakin. O Anakin aparece muito pouco antes de se transformar em Darth Vader. A gente vê ele criança com a mãe e depois adulto com a Padme, junto da fala, 1000 gerações vivem você agora. Isso mostra tanto a origem da jovem até pura do Anakin, mas também o amor que ele sentia pela mãe e pela Padme. Além, é claro, dele ser o começo da geração dos Skywalker. Naves do Império. Não foi à toa que a gente viu um monte de naves do Império no finalzinho das cenas da trilogia prequel. Eu vou falar mais nesse detalhe daqui a pouco, mas entre tantos personagens importantes, não foi à toa que mostraram mais naves voando no céu, né? Mace Windu e Palpatine. Mace Windu foi muito importante nas prequels e apareceu no trailer enfrentando o Palpatine. Eu acho que o Mace Windu tá no mesmo nível do Qui-Gon, tanto quanto o Samuel Jackson tá no mesmo nível do Liam Neeson. Disney, na boa, por favor, cara, traz esses dois aí no episódio 9, hein? Vader! Esse é o momento da transição do Anakin, o momento em que ele perde a humanidade de uma vez por todas. O trailer mostrou justamente ele quase morto, deitado naquela maca lá dos infernos, logo antes de ele vestir a armadura pela primeira vez. Quando a máscara chega ao ponto final, naquele momento não sobrou mais nada do Anakin. Ele era o Darth Vader por completo. Imperador Palpatine. Eu acho que nada é por acaso nesse trailer, e a última cena dos prequels é a ascensão do Palpatine como Imperador. As prequels encerram com a maior derrota da galáxia. Pelo visto, o plano mestre do Palpatine não foi se tornar Imperador. Pelo visto, a gente só vai descobrir o verdadeiro plano mestre dele no episódio 9. Kylo Ren e a máscara do Darth Vader. Da ascensão do Palpatine pro Kylo Ren encarando a máscara do Darth Vader. Até agora o Kylo seguia o legado do Vader, mas o Vader nunca foi Imperador e agora, né, o Kylo é o líder supremo. Então existe uma conexão com o Palpatine aí. Leia e Han. O reencontro da Leia e o Han foi muito maneiro, muito bonito, emocionante. Tanto pelo que eles representam para os filmes, quanto pelo carinho entre os dois atores. Essa trilogia também está sendo uma grande despedida dos nossos heróis clássicos, né? Então a gente vai ter que preparar lencinho. Rey! E finalmente a nova heroína, junto da frase "This is your fight." Tanto quanto o Kylo tá ligado ao Vader e Palpatine, a Rey tem ligações com o Luke. Eles foram órfãos no planeta deserto e com o Anakin, porque ninguém sabe quem foi o pai dele. Tanto quanto a Rey tem pais anônimos. Tem até a teoria de que os dois foram criados pelo Palpatine, mas aí é só especulação. Mãos! Eu acho que a sequência de 4 cenas envolvendo mãos não foi por acaso.
Kylo Ren estendendo a mão pra Rey, tentando levar ela pro lado sombrio, a Leia dando a mão pra Rey, né, fazendo uma conexão entre as heroínas das duas gerações, o Han com a mão no rosto do filho dele logo antes do Kylo matar o pai, e a Rey dando a mão pro fim quando os novos heróis se unem. É bem rápido, mas você viu como são pontos altos da saga? Tentação do lado sombrio, o encontro de gerações, a relação de pai e filho e a união de heróis. BB-8, o novo droid favorito de todo mundo, tá sendo tão fundamental pros heróis como o R2-D2 foi nos clássicos. Antes a gente tinha lá, né, 2 droids, C-3PO, que praticamente é um diplomata, e o R2-D2, que é o faz tudo do time, tipo um canivete suíço. O BB-8 carrega a tocha dos droids, salvando a pele do time várias vezes, apesar de não falar como C-3PO, o que é até bom às vezes. Kylo Ren apontando o sabre. Eu acho que essa cena faz mais do que lembrar que o Kylo Ren é o vilão dessa trilogia, porque essa é a cena em que ele confronta o Luke. O episódio 8 explicou qual foi a treta entre os dois, mas agora a gente não tem mais o Luke, a gente tem só o Kylo e a Rey. E esse trailer mostrou uma prévia de como vai estar a relação deles. Luke e Leia, tão fofo quanto foi o abraço lá entre a Leia e Han, foi o encontro entre o Luke e a Leia. Afinal, que eles são irmãos. A força é forte nos dois. E os dois estão ligados ao Kylo. Eu acho que essa cena vai ter algum desenrolar nesse filme. Afinal, o título é Ascensão Skywalker. X-Wing e Poe Dameron. Quem carrega o legado de piloto e vai se tornar um grande líder é o Poe Dameron. Inclusive, eu acho válido lembrar como os grandes heróis de Star Wars sempre começam como jovens rebeldes. Como o Obi-Wan no episódio 1, o Anakin no episódio 2, até o Luke no episódio 4. Só que agora, na nova trilogia, o garoto rebelde que se torna líder não é um Skywalker. Rey Jedi. A última cena dos filmes anteriores é a Rey contra Kylo Ren. O momento de ascensão dela como Jedi, bem parecido com o Luke, que também quer virar Jedi na marra, lutando e decidindo o futuro da galáxia sem completar o treinamento. Uma coisa é certa, né? Ela carrega um legado gigantesco com ela e de uma forma ou de outra ela vai mudar o futuro da galáxia. Time reunido. A primeira cena do filme é os heróis novos e clássicos juntos. Rey, Finn, Poe, Chewie e C-3PO com a Millennium Falcon lá no fundo. E eu só peço uma coisinha. Mais uma partidinha daquele xadrez holográfico entre o Chewie e C-3PO. Lembra? Jakku! O episódio 9 vai levar a gente de volta onde a nova trilogia começou, no planeta Jakku, no episódio 7. Talvez essa seja a nova base dos rebeldes. Talvez mais planetas estejam se unindo contra a Primeira Ordem. Além de fazer muitas homenagens às outras duas trilogias, esse filme vai também fechar o que a própria trilogia nova abriu, que é um ótimo sinal. Leia! Tanto quanto a gente precisa dizer adeus ao Stan Lee no Ultimato, agora a gente vai ter que se despedir da Carrie Fisher, né, na Ascensão Skywalker. Com certeza eles vão caprichar muito nessa homenagem. Então, como eu já disse, leva um lencinho pra secar as lágrimas. A Primeira Ordem. No episódio 6, os heróis enfrentaram a elite do Império, mas não foi todo o Império. Dessa vez a Primeira Ordem vai com tudo. A gente vê um monte de naves da Resistência e depois um monte de Star Destroyers. Não dá nem pra contar. Tanto que a cara do Finn e da Jana, a personagem nova interpretada pela Naomi Eck, não tá boa nessa cena. C-3PO sombrio. Se fosse apostar quem cairia pro lado sombrio, C-3PO ficaria em último. Mas o que diabos é aqueles olhos vermelhos? Talvez os vilões consigam reprogramar e fazer tipo uma lavagem cerebral nele. Ou talvez ele tivesse esse tempo só dormente, afinal ele foi criado pelo próprio Darth Vader no episódio 1. A gente tem que lembrar disso também. Laser dos céus. Outra cena emblemática de Star Wars é um laser do espaço para explodir planetas. A gente ainda não sabe se esse laser vai ser uma nova arma da Primeira Ordem ou se aquela carcaça da Death Star, que a gente viu antes, vai voltar à vida. Ou se isso é algo totalmente novo. Rei Mestre Jedi. Os Jedi são épicos por causa da sabedoria, da filosofia, mas o que a gente quer ver é sabre de luz e a força. E a Rey dominou isso tudo. A gente já sabe que o Kylo Ren é poderoso. Ele consegue até segurar um tiro de blaster no ar. Agora, a Rey usa o sabre de luz dela com precisão só por força. Eu acho que a gente vai ter coreografias novas e mais criativas dessa vez. Rey versus Kylo Ren. Nada como um duelo épico de sabre de luz. A gente teve Obi-Wan contra Darth Vader, Luke Skywalker contra Darth Vader, e agora a gente vai ver Kylo Ren enfrentando a Rey nas ruínas da Death Star. Eu não preciso nem explicar, eu só vou repetir. Kylo Ren contra Rey nas ruínas da Death Star. Não teria forma melhor de encerrar essa saga do que essa batalha. Na moral. Rey Sith. Agora vamos lá, a cena que explodiu miolos. Quando Kylo enfrenta a Rey, a voz da narração muda para uma voz sinistra, que só diz, a sua jornada. Quando a tela fica preta, ela diz, está quase completa. E vem a cena final e mais bombástica. Quem fala é o próprio Palpatine. E daí vem a respiração do Vader. E o som de um sabre. E duas lâminas laser vermelhas.
e a cara da Rey num capuz negro. E ela de corpo inteiro totalmente Sith, com sabre com 2 lâminas, mas ela desdobra o cabo virando um sabre duplo. E ela tá na fucking sala do trono Death Star. É uma previsão do que pode acontecer se ela cair pro lado sombrio? Ela vai cair, vai ser a nova vilã da galáxia? Galera, o Darth Maul usava um sabre duplo. E se esse for o sabre do Darth Maul? Aquele foi partido em 2 no episódio 1. E se o Palpatine pegou aquele sabre e preparou pra quem vai seguir o legado dele? Isso é tudo que a gente viu no novo trailer, como ele se conecta com os filmes anteriores e algumas pistas do que pode significar pro futuro da saga. Também é importante reparar em quais personagens não estão no trailer. A gente não viu alguns importantes dos filmes anteriores, como Jabba, o Tarkin, muito provavelmente porque o próximo filme não vai ter nada com eles. Também a gente não viu a Maz Kanata, a Rose, elas estão confirmadas no episódio 9. Então, ou elas não vão ser muito importantes, ou pelo contrário, né? Vão fazer toda a diferença e a Disney não pode mostrar muito isso no trailer pra não dar spoiler. A Ascensão Skywalker estreia em 20 de dezembro de 2019 e até lá você vai ficar ligado no Enet, porque a gente ainda tem muito o que falar sobre esse filme. Galera, não esquece um joinha pra gente levantar o hype de Star Wars. Eu tô gostando, porque vocês estão gostando também de acompanhar os novos vídeos de Star Wars. Vai ser bacana a gente trazer mais conteúdo de Star Wars. É sempre bacana, acompanhou várias gerações. Então, clica aqui pra se inscrever no canal, ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo. Agora a gente vai vir com força total também com Star Wars. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima, galera. Fui!